Olá, dessa vez eu quero falar sobre esse outro assunto polêmico, que é uma continuação do outro vídeo que eu fiz falando sobre o abuso, o assédio sexual a homens no local de trabalho. E agora quero falar no complementar, falando sobre o abuso ou a questão da pedofilia a crianças, meninos, né, por mulheres. Assim como eu havia dito que na questão do assédio sexual a homens no local de trabalho não gera trauma nem indignação no homem, por isso que até entre os homens isso não é tratado assim como, nossa, que coisa horrível que nós passamos, por isso que é ignorado, é tabu, os próprios homens também não ligam para isso. Assim também, na questão da infância, existe meninos que sofrem abuso sexual, né, por parte de mulheres, por parte de jovens, por parte de adolescentes. Você encontra por aí homens que teve experiências de terem passado, né, por certas experiências sexual com a babá, com a tia, a prima, que de ter sido abusado, né? Terem brincado com sua genitália, ter masturbado, ou até mesmo ter feito oral na criança. Você encontra homens que possuem esse tipo de coisa. Mas, como eu havia dito, homens não se traumatizam com esse tipo de coisa, né? A criança geralmente fica meio assustada. Houve homens que disseram que ficaram assustados quando estava acontecendo aquilo ali e ficaram meio agitados. Mas isso não cria traumas, né, negativos para a infância, para ele ficar meio que perturbado, ou querendo tratar sobre algo horrível que ele passou. Geralmente é assim que acontece com os homens. E mais uma vez eu estou falando sobre isso em relação à demonização que certas militantes feministas fazem a homens, como que só homens praticassem, né, abusos sexual infantil, sendo que na verdade mulheres também cometem abusos a crianças, né, quando na tenra idade. Isso e até casos, há muito tempo atrás, teve um vídeo de uma mãe que ela estava incentivando, ela estava praticando o ato com o filho 7, 8 anos de idade, e ela deitada lá e o menino lá, né, fazendo papel de homem com ela. Então isso acontece com muita frequência, esse tipo de coisa, né? Não é só as mulheres que passam por assédio e por abuso, né, por parte do sexo oposto. Homens também passam. E no quesito do homem, quando ele passa por certo tipo de abuso, foi uma coisa que eu esqueci até de falar, de assédio no qual ele trabalho, caso ele rejeite, ele é chamado de viado, de homossexual, né, de fraco, de frouxo, né, de um bocado de coisa. O homem é atacado e ofendido. Assim também, como acontece na tenridade, que o homem pode também sofrer certo tipo de ataque, né, à sua virilidade por questão disso. Quando você, às vezes, você é mais jovem e tudo mais, também pode acontecer de mulheres quererem algum tipo de coisa com o homem não querer e elas atacar, né, aquele jovem, que é adolescente, como dizer que não tem pegada, que é outra fala que às vezes ela fala que beija fraco, esse tipo de coisa. Olha que eu não sou nem bonito. E quando lá nos meus 10 anos de idade, uma menina mandou dois amigos dela me segurarem pelos braços para que ela pudesse me beijar. A força. Pois é. Nós passamos por esse tipo de coisa também. Se os homens tivessem, no caso, uma fragilidade emocional como a mulher, o trauma de homem em relação a isso seria igual ou pior como o das mulheres. Mas como isso não, dificilmente isso abala o nosso emocional, dificilmente a gente dá bola para isso, então fica aqui como se o homem fosse o miseravão, o estuprador, o assediador, e a mulher fosse, né, as princesinhas, né, as que não mexem, as que não as que não atacam, que só sofrem, só são vítimas, e sabemos que a realidade não é assim, tá certo? Então era isso que eu queria falar.
uma mensagem, uma contribuição para esse debate.